Na palestra da doutora Mônica da Silveira será abordado o tema o papel do microbiologista na segurança do paciente. Então lembramos da quinta meta da segurança do paciente, que é a higienização das mãos. Então é importante que a equipe multidisciplinar desenvolva a técnica correta, podendo assim garantir a diminuição da infecção hospitalar e uma assistência segura ao paciente. Desejo a todos uma boa palestra. É um enorme prazer estar aqui falando sobre um tema bastante abrangente, na qual envolve o papel do microbiologista na segurança do paciente. É um prazer estar falando na primeira jornada FAMESP de segurança do paciente e tenho certeza do sucesso do evento. Quero me apresentar, o meu nome é Mônica da Silveira, atuo como bióloga no Laboratório de Análises Clínicas, no setor de microbiologia, aqui do Hospital Estadual Bauru. Possuo doutorado em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, coordeno a contemporânea cursos em saúde e atuo também como docente convidada do curso de Engenharia Clínica pela FAAG. Pensando um pouquinho sobre esse tema microbiologia e microbiologista em si, essa imagem ela pode ser bastante relevante, na qual hoje em dia alguns métodos que nós utilizamos ainda são consequência de algo passado. Então, tudo vem sendo atualizado da mesma maneira na qual esse microscópio, que ele é do ano de 1600, tudo vem sendo atualizado. E com isso, a microbiologia, assim como tudo que envolve a área de saúde, ela vem sendo atualizada de acordo com os tempos atuais, principalmente no ano de pandemia, na qual nós vamos falar um pouquinho sobre novas metodologias, sobre o impacto de custo na área de saúde também. Essa figura, ela, ao mesmo tempo que mostra os diversos micro-organismos na qual está presente em toda a sociedade, na qual ela está presente no ambiente hospitalar, nós da área da saúde, assim como os demais pesquisadores, temos muito a descobrir. E na instituição hospitalar, assim como também na comunidade, que está sendo bastante estudado sobre isso, existe muito a ser descoberto. E na epidemiologia hospitalar, isso faz parte também, visando a segurança do paciente, o Laboratório de Análises Clínicas, o setor de microbiologia, juntamente com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a CCH. Falando um pouquinho sobre a resistência antimicrobiana, que ela está envolvida, ela está inserida em todo o ambiente hospitalar, é algo na qual a farmácia clínica, a farmácia hospitalar, ela está totalmente interagida e é super importante para que não tenha uma exposição a mais, ainda maior aos antimicrobianos, causando então a famosa resistência bacteriana. E o que isso pode causar? Pode fazer com que os medicamentos eles se tornem ainda mais resistentes do que é o comum, tá? As infecções elas vão se tornando mais persistentes. Infelizmente, o paciente na qual ele está internado, ele pode acontecer dele passar por outros setores e com isso ainda adquirindo outros tipos de infecções que vão se tornando persistentes, ainda mais persistentes. Com isso, ocorre o risco de propagação das diversas infecções, dos diversos micro-organismos multiresistentes. Eu vou falar inúmeras vezes sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que tem um poder enorme dentro de uma instituição. Para quê? Para que evite essa propagação entre os demais pacientes. Infelizmente, no ano de 2021, estão sendo descobertas várias alterações genéticas dos micro-organismos, inclusive causas dessa resistência antimicrobiana. E um dos motivos pelo qual isso acontece é o uso indiscriminado de antimicrobianos. O que causa essa resistência antimicrobiana para o paciente, para a instituição na qual nós estamos, a nível FAMESP, a nível Estado, a nível Brasil e a nível mundo? Quanto mais tempo o paciente ele fica internado, ele tem muito mais chance de adquirir micro-organismos multiresistentes. Com isso, ele vai ficar mais tempo internado na instituição. Como consequência, o tratamento dele vai ficar muito alto, Ao invés de ser o quanto mais rápido ser descoberta essa multiresistência e já entrar com a droga exata para isso, tem mais chance desse paciente ter alta.
Quanto mais tempo esse paciente fica na instituição, o custo desse tratamento acaba sendo elevado, tá? Com isso também, além desse impacto econômico que traz para a instituição, existe também as taxas de morbidade, as taxas de mortalidade, que elas são ainda mais frequentes dentro da instituição, tá? Falando um pouquinho sobre a era pós-antibiótica, na qual sempre foi muito falado, desde o ano de 2003, eu quis ponderar alguns aspectos que eu penso ser muito importante. Lá em 2013, o CDC já citou a ideia da era pós-antibiótica, que é algo que atua e que dá um grande impacto na sociedade por inteiro. E logo em seguida, no ano de 2014, a Organização Mundial de Saúde já fala sobre essa crise da resistência antimicrobiana, tá? A consequência de tudo isso, ela causa o quê? Pensando a nível individual, existe sim algumas técnicas muito antigas mesmo, que são utilizadas atualmente tendo em vista dessa multiresistência, porque ela pode causar o quê? Ela pode causar técnicas antigas como uma amputação, que traz algo trágico, algo grave para o paciente, assim como um aumento de isolamento dentro de uma instituição. Quanto maior a resistência, maior o número de isolamento, maior o impacto na instituição e maior o custo, o impacto econômico disso também na instituição. Com isso, o tratamento ele se torna muito mais demorado, ele é mais invasivo e ele também pode ser menos bem sucedido, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês, que o impacto da resistência antimicrobiana, ela tem um impacto total frente à segurança do paciente, tá? Essa é uma frase muito interessante desse economista, Jim O'Neill, na qual ele ressalta, ele já prevê o ano de 2050, foi elaborado um estudo bem grandioso sobre esse tema, na qual ele fala que caso o panorama atual não sofra alterações consideráveis, isso a nível mundial, infecções por bactérias multiresistentes serão a principal causa de morte no mundo. Então, se a gente pensar isso, ele citando que pode ser ainda maior do que o próprio câncer, que ele vai matar ainda mais que o câncer em 2050, tá? O CDC, eu vou falar um pouquinho mais do CDC, da Organização Mundial de Saúde, porque pontua brilhantemente sobre o assunto. E o CDC, ele relata sobre a problemática da resistência bacteriana, na qual independente do que ocorre no ambiente hospitalar, existe também a preocupação das infecções comunitárias, que é muito presente atualmente, tá? A Organização Mundial de Saúde listou 12 micro-organismos. Desses 12 micro-organismos, o primeiro grupo, que é um grupo bastante crítico, que é o complexo Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa, assim como as enterobacterales, é um grupo que precisa urgentemente de mais drogas, que precisa de um avanço científico em cima disso, para que tenha disponível novos medicamentos para, assim, um tratamento eficaz para a resistência bacteriana. Por que esse grupo é tão crítico? Porque é um grupo muito presente na instituição de saúde. E ele, ao mesmo tempo, ele é muito, além dele ser extremamente patogênico, ele é extremamente resistente, tá? Então, a ocorrência desse grupo, a emergência desses bacilos gram-negativos, eles são sim multiresistentes, é um desafio total para os serviços de saúde e precisa sim de um controle desses micro-organismos em toda a instituição. Esse aqui é um boletim bem interessante da Anvisa, que foi disponibilizado em 2017, na qual ele ressalta os fenótipos de resistência em pacientes de UTI, na qual possuíam infecção primária de corrente sanguínea laboratorial associada ao catéter venoso. Um desses micro-organismos, eu gostaria de citar o complexo o Acinetobacter, que infelizmente ele é surto, isso é natural que isso aconteça, ele está presente em praticamente todas as instituições, a nível Bauru, Brasil, mundo. Claro que cada instituição tem o seu perfil e ele é extremamente resistente.
É válido lembrar que ele está presente em superfícies, então precisa ser ressaltado ainda mais a higienização das superfícies, a lavagem das mãos dos profissionais, assim como das pessoas que estão inseridas na instituição. Além do Acinetobacter, eu gostaria de ressaltar 2 micro-organismos, o Staphylococcus coagulase negativo e a Candida sp. Por que o Staphylococcus coagulase negativo? Aqui no Hospital Estadual Bauru, FAMESP, é desenvolvido um trabalho bastante interessante porque todos os Staphylococcus coagulase negativo, em uma amostra de hemocultura, é notificado o setor, não como uma forma de punição, em hipótese alguma. É gerada uma estatística, porque através disso os enfermeiros são orientados a diminuir esse micro-organismo, tendo em vista que ele é sugestivo de um germe contaminante. Então, essa atividade, esse processo que é feito, ele é apenas como uma orientação, e isso visa a diminuição do impacto econômico também na instituição. Pensando em 2021, esse micro-organismo de Candida sp, ele vem aumentando gradativamente. Por quê? Por causa da pandemia. Então, se nós fizermos um levantamento antes da pandemia, durante e pós-pandemia, gera um estudo bastante interessante, porque o aumento desse micro-organismo, principalmente em UTIs, ele é bastante considerável. Agora, o que eu acho muito interessante nós ressaltarmos é aqui a instituição, o Hospital Estadual Bauru. Porque aqui no Hospital Estadual é um hospital de médio porte, que possui aproximadamente 300 leitos, e eu gostaria de ressaltar tudo aquilo que nós fazemos, que são ferramentas com bastante qualidade e que tem que ser explorado e tem que ser divulgado, tá? Tudo isso pensando na segurança do paciente. Aí eu fiquei pensando, o que o microbiologista ele tem a ver com essa segurança do paciente? Quais os pontos que devem ser levados em consideração? Essa imagem é do setor, né, de microbiologia aqui no hospital. Então, alguns pontos são, o microbiologista ele não pode apenas passar, informar o responsável, no caso o médico, né, o infectologista, o responsável da CCH, pelo estado infeccioso do paciente. Isso daí é muito pouco. O microbiologista ele tem a obrigação de indicar esse monitoramento, ele tem que indicar o que está acontecendo na instituição a nível epidemiológico, as bactérias multiresistentes que estão circulando no ambiente hospitalar. Além disso, estabelecer informações sobre a melhor amostra biológica. Tudo isso em um conjunto com a equipe de enfermagem, tá? Então, microbiologia, segurança do paciente, quando a gente fala em segurança do paciente, eu não posso pensar apenas a nível médico, a nível de enfermagem, a nível laboratorial. Não, é um conjunto na qual vamos definir qual a melhor amostra para ser coletada do paciente X, tá? Após isso, identificar os micro-organismos associados à infecção ou com propósitos epidemiológicos, isto é, se existe algum micro-organismo multiresistente em qualquer setor que seja, preciso informar a CCH, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, para quê? Para que esse paciente ele seja retirado do local que ele está, para que não possa acontecer um surto e com isso aumentar o impacto financeiro, aumentar o impacto humano, porque outras pessoas podem vir também adquirir esse micro-organismo multiresistente. Além disso, eu quero mostrar para vocês algumas fotos do setor de microbiologia, tá? Nós temos 2 automações que vêm a complementar o resultado para o médico, que é uma automação para identificação do micro-organismo, assim como teste de sensibilidade, tá? Essa é uma automação. A segunda automação que nós temos é para hemocultura. A hemocultura ela fica nesse aparelho por 5 dias, para só após isso eu falar para o médico que essa amostra ela está negativa.
Durante esses 5 dias pode acontecer da amostra vir a positivar e a partir de então nós fazemos todo o processo adequado. Só que tudo isso são ferramentas que visam a aumentar a qualidade para o paciente, para o clínico, para que ele possa fazer o tratamento adequado junto ao paciente. Mas nada disso supera ainda a presença do microbiologista frente a todas essas automações. Como consequência, eu acho que o mais importante aqui no Hospital Estadual, assim como em outros setores também que tem bastante relevância, eu gostaria de salientar que aqui no Hospital Estadual nós nos baseamos em vários documentos, assim como o BRCast, o EUCast, o CLSI, documentos da Anvisa, documentos do CDC, da Organização Mundial de Saúde. Então, o microbiologista, para ele ter uma atuação boa junto à segurança do paciente, é imprescindível que ele tenha uma boa atualização frente aos documentos que estão disponíveis hoje em dia. Assim como o microbiologista anualmente tem as suas atualizações, a microbiologia de hoje ela não é igual à microbiologia de 20 anos atrás, nem como a de 5 anos atrás, tá? Ela vem se atualizando de acordo com as novas mutações que vêm acontecendo e é imprescindível que o microbiologista ele esteja totalmente atualizado aos documentos que são propostos. Aqui eu gostaria de registrar o que é feito no Hospital Estadual, que eu tenho muito orgulho em falar isso, sobre as metodologias que nós utilizamos com o único cuidado que é a segurança do paciente, exclusivamente a segurança do paciente. Nós temos a primeira técnica, que é de Kirby-Bauer. Essa metodologia é uma metodologia mais em conta, claro, que nós utilizamos para paciente ambulatorial, tendo em vista que normalmente elas são usadas para pacientes que não possuem muita resistência. Mas mesmo com as automações que nós usamos, ainda conferimos alguns antibióticos através dessa metodologia. Isso a nível confirmatório. Isso é um cuidado a mais que nós temos. Existe outra metodologia, que é o E-teste, que também utilizamos aqui no hospital, a fim confirmatório de drogas como a tigecyclina, como o fluconazol, entre outras drogas, para confirmação da resistência, tá? Atrelado a isso, a automação, aqui no centro tem o painel de automação que nós usamos, que vem ajudar muito, é uma ferramenta extremamente importante para nós, porque ela aumenta ainda mais a liberação desse resultado para o clínico, porém a automação ela tem as suas limitações. E nós, o microbiologista, ele tem que ter esse critério de qual metodologia melhor a ser utilizada. Então, aqui no Hospital Estadual, por determinação também do BRCast, nós utilizamos para a identificação da polimixina a microdiluição em caldo, tá? É um método um pouco mais caro? É um método um pouco mais caro, eu concordo. Só que esse resultado ele tem que ser preciso, porque para o paciente utilizar essa droga, com certeza outros micro-organismos de diversas classes eles já são resistentes. Então o infectologista ele precisa muito do resultado preciso da polimixina para entrar com o tratamento adequado e fidedigno junto ao paciente. Um outro teste que nós usamos aqui no Hospital Estadual é o teste para detecção de carbapenemase. Também é um cuidado a mais que nós temos com o paciente para colaborar com o infectologista a fim epidemiológico. Então, essa detecção de carbapenemase eu posso afirmar para o médico se esse paciente ele tem uma KPC, se ele tem uma NDM ou se ele tem um outro tipo de resistência a fim epidemiológico para que possa ser tomada as condutas necessárias. Então, tudo isso, ela visa o quê? Uma detecção acurada do perfil de sensibilidade, bem como de seus mecanismos de resistência. Então, são essenciais para que todas as providências elas possam ser tomadas. Então, isso aqui eu tenho muito orgulho em falar que nós utilizamos aqui no Hospital Estadual.
São diversas as metodologias e 100% nós usamos para a segurança do paciente. Quais antimicrobianos que são disponibilizados para esses pacientes? Tá? A automação ela é liberada, tem um pool de antibióticos que é disponibilizado, mas num consenso com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, assim como a microbiologia, assim como a farmácia, que tem uma gama extremamente importante aqui no hospital, assim como em todas as instituições. Precisa ser feito um acordo do que deve ser liberado e o que não deve ser liberado. Porque a partir do momento que nós disponibilizamos num laudo esse resultado, os diversos médicos, eles podem querer tratar com qualquer que seja o antibiótico. Porém, existem antibióticos que devem ter uma preocupação a mais, que é onde entra a ação do infectologista. Também também pelo fato de ser nefrotóxico, enfim, N motivos que não pode ser dispensado à vontade esse antibiótico. Novamente eu falando, visando tudo a segurança do paciente, tá? Então, apenas retomando alguns conceitos, a identificação do micro-organismo ela tem que ser correta, ela tem que ser precisa. O método de realização do teste de sensibilidade, independente de quantos métodos sejam, tem que ser um método elaborado e pensado de maneira exata para que o resultado seja fidedigno. Então, existem várias metodologias? Existem, mas para esse micro-organismo e para esse perfil, qual que eu devo realmente utilizar? Como hoje em dia é falado muito em custo, né, o impacto financeiro que isso traz para as diversas instituições, se eu sei que tal micro-organismo ele é resistente a determinada droga, como a ampicilina, eu não tenho por que testar essa droga, porque eu já sei que ele é resistente, ele tem a sua resistência intrínseca à ampicilina. Então, automaticamente eu não vou testar. Como consequência, eu consigo diminuir um pouco do custo sobre o teste de sensibilidade. Tudo isso, até chegar num resultado preciso para o médico, eu falo e ressalto inúmeras vezes da importância que tem a enfermagem. Se a coleta for feita de maneira adequada, de maneira orientada, de acordo com os protocolos que já existem na instituição, não tem como resultado ter um resultado falso positivo ou um falso negativo, tá? Aqui são apenas algumas imagens, né, das semeaduras que nós utilizamos no laboratório de análise clínica, especificamente na área de microbiologia, pensando no que, dependendo do material que é disponibilizado no setor, nós utilizamos salina, utilizamos outros tipos de líquidos, enfim, de acordo com o que? Com atualizações que nós vamos em congressos e queremos atualizar o hospital pensando nisso, tá? Então existem meios de transporte específicos, existem demais materiais que são utilizados aqui no Hospital Estadual Bauru. Juntamente com a coleta, eu também não posso deixar de falar, parece ser algo simples o que eu vou falar, mas na verdade não é. A nossa preocupação com temperatura de kit, de reagentes, de amostras biológicas, ela tem que ser totalmente, deve ser muito bem cuidado, porque tudo isso envolve sim no resultado final que nós liberamos para o médico, tá? O microbiologista, ele precisa sim ter uma noção de patogenicidade, porque a partir do momento que eu libero um laudo para o médico, eu tenho que ter uma noção se esse micro-organismo ele é patogênico para tal sítio ou não. Então, é muito importante que o microbiologista ele tenha uma ligação direta com o nefrologista, com o infectologista, com o clínico geral, enfim, com todos os médicos, tentando conversar um pouquinho mais, assim como a equipe de enfermagem, para ver se a coleta foi bem feita, tendo em vista que se a coleta foi bem feita, foi tudo feito de maneira adequada, frente aos POPs, aos protocolos aqui da instituição, aí eu vou pensar o quê? No germe, na patogenicidade desse micro-organismo. Aí sim eu vou pensar em liberar esse resultado ou não, tá?
Aqui são alguns frascos que nós utilizamos. Isso aqui é muito bem falado, muito bem orientado a toda a equipe de enfermagem, nos POPs. Isso aqui é muito bem informado mesmo através de educação continuada, que é realizada aqui no Hospital Estadual Bauru, assim como em todas as unidades FAMESP. E fora isso, não deve ser utilizado, tá? Então, quando muitas vezes nós rejeitamos amostras de SWAB, nós rejeitamos não com o intuito de punir o profissional, o setor, em hipótese alguma. Muitas vezes nós rejeitamos alguns tipos de materiais pensando no quê? No resultado final desse laudo, pensando exclusivamente na segurança do paciente. Um outro ponto muito importante que deve ser realçado é com relação ao tempo e a análise do resultado que chega até o setor de microbiologia, tá? Quanto mais eu demoro em liberar esse resultado, mais tempo esse paciente ele pode ficar sem algum medicamento, tá? Então, diante disso, mesmo que demore um pouquinho mais a liberação do resultado, eu consigo informar para o médico um parcial, tá? Se é um bacilo gram-negativo, se é um coccus gram-positivo, se é levedura, se é fungo filamentoso, enfim. Através desses parciais, o médico já entra com uma droga prévia, baseado, isso é muito importante falar, baseado naquele estudo epidemiológico que ocorre no setor, assim como na instituição, tá? Então, esses parciais, ele é de extrema importância, porque a partir dele o médico já vai entrar com a droga. E após isso, nós liberamos o resultado final já no sistema, tá? Finalizando, eu gostaria de falar muito sobre a equipe multiprofissional. Por quê? Quando nós falamos sobre segurança do paciente, não é uma obrigação, como eu já comentei, não é uma obrigação apenas do corpo clínico, não é uma obrigação da equipe de enfermagem, não é uma obrigação da equipe nutricional, da psicologia, enfim, todo mundo trabalhando junto, visando a segurança do paciente. Pensando a nível de microbiologia, né, eu consegui colocar aqui o que me veio na cabeça no momento. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é de extrema importância na instituição, tá? Não consegue trabalhar sozinha sem a equipe de enfermagem, tá? Então, tudo que é orientado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar até a enfermagem, novos métodos, forma de coleta, novas atualizações que vêm acontecendo, até mesmo o cuidado que deve ter com o paciente, tá? Essa coleta que ela chega até o setor de microbiologia da melhor maneira possível, que foi coletado, que foi orientado, através de POPs, através dos protocolos institucionais, é então liberado ao paciente. Para que a gente possa ter um resultado fidedigno, o setor de compras, por que eu vou ressaltar o setor de compras, que também é de extrema importância na instituição. Através de materiais de qualidade, eu consigo liberar um resultado correto, um resultado fidedigno. Então, é um setor que tem a sua importância, sim, e é um setor de muita importância pensando no paciente. É um setor complicado, que falamos também de custo, né? Falado sobre custo, mas um material de qualidade, ele vai estar atrelado totalmente à segurança do paciente. E finalizando com a farmácia, né? Porque se existe uma coleta adequada, se existe um pensamento mais profundo para evitar a multiresistência desse paciente, consequente vai ter menos resistência no hospital, vai ter menos utilização de drogas também no hospital, tá? Parece ser um pouco absurdo, mas se nós pensarmos na utilização de antimicrobianos que está sendo utilizado durante a pandemia e antes da pandemia, nós podemos verificar esse aumento brusco, né? E pós-pandemia é algo que vale também um estudo sobre isso, tá? Então a farmácia ela tem uma relevância muito grande também na instituição. Então todos esses setores eu consigo falar muito bem que todos juntos formam uma equipe, né? Pensando exclusivamente na segurança do paciente. Tá? Então, nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos, quanto todos nós juntos,
e o trabalho de um complementa o outro. Então eu quero agradecer imensamente o convite da FAMESP, quero agradecer a importância desse evento para todos e é um prazer enorme estar aqui falando. Tenho certeza do sucesso do evento e novamente muito obrigada. Aqui está o meu contato, o ramal do setor de microbiologia. Quem tiver interesse, eu estou à disposição. Muito obrigada.